Doutor Rogério Derble, eu passo a palavra ao senhor agora para o senhor fazer a sua exposição. Eu tenho 15 minutos para expor. Se depois precisar de mais, a gente vai administrando para todo mundo falar, e depois, no outro período, a gente complementa se for necessário. Ok. Bom dia a todos. Agradeço, Paulo Brandão, pelo convite. Parabenizo a mesa. E vocês estão com sorte, porque quando um advogado pensa já é difícil, imagine 2, imagine 8 numa mesa só discutindo um assunto que é complicado. Sorte porque, como o Vergara disse, a gente tem se falado muito, tem trabalhado em conjunto, justamente para evitar situações e adversidades. Falar depois do Dr. Vergara é muito difícil, porque ele é muito eloquente, é um orador que causa inveja, e eu sou extremamente mal educado e vim recomendado de casa para poder me conter e falar apenas e tão somente aquilo que nós estamos fazendo dentro do GDPAP, concatenado agora com as demais associações. Todo mundo sabe que eu já vim falando já há algum tempo, há 4 anos. O nosso objetivo no GDPAP foi discutir dívidas, discutir a relação do artigo 48 e separação de massas. Mais recentemente, nós incluímos a questão do plano de equacionamento e, a partir de então, hoje, nós vivemos o plano de equacionamento. Optei por uma via administrativa porque eu não tinha condições de obter documentos, provas, argumentações, e então eu comecei a solicitar um apoio político. Fomos para o Senado, fomos para a Câmara, fomos para a CVM. Eu tenho processo na CVM, tenho processo na Previc. E, em resumo, para vocês, o que eu posso dizer é que nós temos hoje um inquérito na Procuradoria da República, onde nós estamos buscando o pagamento de dívidas ordinárias e dívidas extraordinárias. Muitas delas o Dr. Vergara já até falou aqui, mas nós especificamente estamos batendo numa questão, que é a implantação do plano de cargo e salário, a RMNR, e a política salarial adotada nos últimos 10 anos, que criou, no nosso entendimento, quase que uma submassa diferenciada e que comprometeu as reservas matemáticas futuras e atuais do plano PPSP. Isso causa, ao lado daquelas outras dívidas já mencionadas pelo Dr. Vergara, um impacto muito grande. E o objetivo que nós temos hoje é de fazer com que a Petrobras reconheça essas dívidas, pague essas dívidas, para quê? Como o próprio presidente da Petros disse nesse ano, se me falha a memória, no dia 2 ou 3 de janeiro, ele pediu a prorrogação do plano de equacionamento para mitigar os impactos do plano de equacionamento. Agora, a semana passada, nós tivemos uma audiência na CPI da Petrobras, na Alerj, onde o presidente da Petros foi intimado a depor, uma vez que a CPI apura as vendas dos ativos da Petrobras para que a Petrobras pague dívida. Nada mais justo do que o presidente da Petros comparecer à CPI para saber, já que a Petrobras está vendendo ativo para pagar dívida, qual seria a posição da Petros na cobrança dessas dívidas diante da venda dos ativos. Foi uma audiência pública que, no meu entendimento, foi muito rica, principalmente pelo comprometimento. Isso está gravado, e foi feito um comprometimento perante a CPI, o presidente da CPI, o deputado Paulo Ramos, no sentido de que, se alguém tivesse uma questão técnica para ser levada ao presidente da Petros, para se discutir dívida, para que a Petrobras pagasse, que fosse levada para ele. E nós já discutimos pelo menos umas 2, 3 vezes com o presidente da Petros. Nós solicitamos a ele que fizesse os estudos, nós fizemos os estudos, nós lá com o apoio técnico de 2 atuários, fizemos um estudo dentro daquilo que nós podíamos fazer. E o que foi isso? Pegamos todos os documentos possíveis que estão disponíveis na rede da internet, analisamos os números, e são números. E números não tem como se esconder, se maquiar, não tem como. Interpretação jurídica, eu acho que é possível. E é o que mais nós estamos vendo hoje, são interpretações jurídicas que são desfavoráveis a vocês. O Vergara já disse aqui. Essa questão que ele suscitou, que gerou aquela audiência pública em agosto de 2015, para saber qual é o regulamento que se aplica, se é o regulamento da data da entrada ou da data da saída, isso para mim é um despautério. Isso tem um nome, que eu não posso dizer aqui, mas tem um nome.
Eu me candidatei naquela audiência pública, eu e o Brito. E, por acaso, nós fomos preteridos. E nós tínhamos um entendimento quase que unânime, igual ali. Qual o entendimento? Veja, Vergara, se vai prevalecer o regulamento da data da saída e não da entrada, eu pergunto, quem é ativo aqui? O senhor. Eu vou alterar o regulamento porque eu posso, porque eu tenho a maioria, e o senhor vai passar a receber 50%. Vai, porque eu posso. Porque o regulamento da data da sua saída vai dizer, o senhor recebe 50%. O senhor vai ao judiciário e o STJ vai dizer, qual era o regulamento da data da saída? 50%. E o senhor vai receber 50%. Ou seja, eu vou tirar o déficit do plano usando um cheque em branco dado pelo Poder Judiciário. Mas eu não fui escolhido para dizer isso. O regulamento é o contrato de vocês. Essa é a jurisprudência há 30 anos na trabalhista. Por que o regulamento é o contrato de vocês? Porque quando vocês aderiram ao Plano Petros, aderiram literalmente numa folha de papel que tinha o seu número de identificação, pai, mãe e tal, e acabou. E cadê os deveres, as obrigações? Estão aonde? No regulamento. Por isso que a lei diz até hoje que é obrigado a entregar aqueles que se aderem ao plano de previdência a entrega de um regulamento. O regulamento é o contrato. Ou seja, mudar o contrato. E pode? Não. Mas o STJ está com o entendimento de que vai valer o regulamento da data da saída. Eu disse, isso é um cheque em branco. É um cheque em branco. Então, a interpretação jurídica, eu estou tentando fugir dela. Só ajuizar a ação quando for efetivamente necessário. E para isso, nós nos juntamos, nós mais ou menos, ou praticamente entramos concatenados no seguinte sentido. Vamos ter que esperar estancar a esfera administrativa e, como o Vergara disse, assim que chegar na Previ, que for aprovada, mandado de segurança e as ações judiciais das associações no tocante ao plano de equacionamento. Não obstante, e o Vergara já disse, algumas ações já estarem sendo ajuizadas por ele para cobrar dívidas. Uma dívida que ele já tem consolidada. Se eu tivesse a minha consolidada, talvez eu estaria cobrando também, que é a questão da RMNR. Dívida até que já foi reconhecida dentro do inquérito. Nesse inquérito da Procuradoria da República, a Petrobras reconheceu uma parte da dívida, 168 milhões. Mas reconheceu como? Reconheceu num termo de dívida, de reconhecimento de dívida, assinado por ela, pela Petrobras. A Petrobras vai pagar, sei lá, em 40 anos, se não me falha a memória, não lembro, mas menos de 10 não é, 168 milhões, uma dívida que sequer veio com a planilha de cálculo. Eu não sabia, não sei de nada. Eu impugnei na hora. Impugnei na Procuradoria da República, dizendo que aquela dívida, muito provavelmente, era uma dívida financeira e não atuarial, e que, portanto, estava errada. E mais errada ainda, como o Vergara explicou, tem que passar por um crivo, por um rito. Tinha que ter passado pelo Conselho, tinha que ter passado pela Previc, e não passou. Mas tá lá, tem uma dívida reconhecida, que muito provavelmente não entrou no plano de equacionamento. Por isso que a audiência da CPI foi interessante e relevante, porque o presidente da Petro se comprometeu em responder todas as perguntas que a ele teriam sido endereçadas, foram endereçadas naquele momento, mas que ele não poderia responder porque era uma questão técnica. Ele teria que se reunir com a área técnica para responder. E mais, disse ele que, conforme fosse, haveria a possibilidade dele suscitar novamente do Conselho Deliberativo uma reunião. Então, imediatamente, o que foi feito lá na audiência? Quem estava lá viu e ouviu. O Paulo Ramos, o deputado, já entrou em contato com a Procuradora da República para ver a possibilidade de se fazer uma reunião, suspender tudo, fazer uma reunião com as associações, os representantes das associações, para se discutir o objeto do inquérito, dívidas. E aí, por felicidade nossa, nós tivemos o apoio incondicional da FENASP e da FNP, que foram, no dia 6, a uma reunião, corroborar e mais, trazer outras dívidas. Então, o Procurador da República, hoje, aqui no Rio de Janeiro, tem ciência hoje, e as explicações do Vergara são ímpar, porque essas dívidas deveriam ser
recepcionada no plano de equacionamento. Até porque o presidente da Petro disse que ia mitigar, e eu fiquei feliz na época. Vai mitigar. O que é mitigar? Aí ele me joga no meu colo um plano de equacionamento de 22,5 bilhões. Eu não tenho dúvida, para mim, uma das minhas perguntas que eu vou entregar hoje, porque acabou que eu fiquei incumbido de entregar essas perguntas ao deputado, para o deputado entregá-las hoje ao presidente da Petro. Eu estou perguntando, uma das perguntas que eu estou fazendo é o déficit de 22,5 bilhões que passou para 27,7, ok, correção, ou eles estão enfiando o déficit de 16 no mesmo plano de equacionamento? Aí está errado. E são dois planos de equacionamento, não pode englobar um. Então, é assim, verdadeiramente, é uma loucura que eles estão fazendo administrativa. Estão atropelando. E estão atropelando, Vergara, e você falou muito bem mais uma vez, com o apoio da Previc, que é o órgão licenciador e fiscalizador, criado para fiscalizar. Por isso que eu até suscitei a todos aqui da mesa a possibilidade, e eu vou fazer, não tenho dúvida, porque já está praticamente pronto, eu vou denunciar a Previc na Procuradoria da República, para que a Procuradoria da República apure as possíveis omissões e negligências da Previc, principalmente depois que o Vergara me disse desses votos, que eu gostaria muito de acrescentar. Por quê? Porque eu tenho pelo menos 4 denúncias na Previc, desde janeiro desse ano, que não são apuradas. E denúncias referentes a dívidas. E o nosso estudo, que foi corroborado por uma grande empresa de atuária do Rio de Janeiro, ela demonstra inequivocamente que existe uma dívida e que existe uma possibilidade muito grande da Petrobras ser responsável pelo pagamento de um valor que é alto. O plano de equacionamento em si, temos questões que poderíamos suscitar. Por exemplo, família real. O presidente da Petro, na CPI, disse, realmente, há quanto tempo que não se faz um recadastramento? E de uma hora para outra se faz o recadastramento. Pior, o plano de equacionamento é aprovado e o recadastramento vem depois. E pior, a Petrobras informa a SEC americana que o balanço dela é inconsistente porque ela não tinha condições de... Ela não tinha confiança na base de dados da Petro, mas assim mesmo a Petro fez um plano de equacionamento e depois ela, 10 minutos depois que foi aprovado na sexta-feira, às 19h12 já estava em todos os sites, inclusive naquele site americano que é de investimento, que o plano de equacionamento estava aprovado. Então, é desesperador, é chato. Acho que agora vocês acordaram. E aí a carapuça serve, porque todo mundo sabe aqui que a gente já, para defender vocês, nós já nos enganfinhamos aqui. Mas somos homens profissionais e estamos hoje destinados a encontrar uma solução técnica, jurídica. Vocês acordaram talvez tarde, mas no momento certo. No momento certo. No momento certo, por quê? Porque sem essa pressão, nós não vamos conseguir muita coisa. Então, o meu ponto de vista e o meu objetivo é continuar questionando administrativamente, tentando buscar da Procuradoria da República essa intervenção, denunciando a Previc, sim, porque existem situações que são flagrantes, que ela deveria ter fiscalizado e não fiscalizou. Continuarmos com os nossos estudos. Eu cheguei um pouco mais tarde agora, porque eu estava com o atuário. O GDPAP está preparando um parecer técnico a respeito de plano de equacionamento, para destrinchar o plano de equacionamento. Nós vamos esperar a análise que eles estão fazendo, porque a ideia de ajuizar uma ação judicial, eu já falei isso com o Brandão, que deve ter falado com o Vergara, falei isso com a da Edson, é ajuizar uma ação judicial técnica. Uma ação judicial que se discute pontos de vista técnicos e não jurídicos. Técnico, por quê? Porque o juiz, ele na hora de analisar, ele vai ter que ter a ajuda de um perito. Técnico. Técnico é
Exemplo, os níveis salariais do acordo FUP e Petrobras. Foi criado um fundo previdencial com dinheiro do próprio fundo. Isso é errado. Isso é artigo 48.9. Eu confio nele. Quem propôs foi a FUP, Petrobras. E quem paga... Conclua, por favor. Depois a gente vai ter oportunidade, inclusive eu vou lhe dar, companheiro do sindicato, ilustre defensor e dirigente da FENAT, da FNP, uma parte da tarde a gente vai lhe dar direito a fazer o seu pronunciamento. Então, em conclusão, vou continuar com a estratégia que está sendo adotada, que tem dado certo. Vou apresentar as perguntas hoje que foram a mim enviadas. O próprio Brandão já me enviou. O grupo do Sérgio Salgado me enviou também, que eu pedi para ele enviar para mim. O GD Papo já fez as suas perguntas. O Tedesco também me ajudou também, apesar dele estar longe. Ele acabou de passar um zap dizendo que está com vocês. Ele está longe, mas ele está perto. Está falando comigo, direto comigo, entendeu? E o meu objetivo é esse. É tentar desvendar de uma maneira técnica os desmandos que a Petrobras vem praticando em relação ao fundo, tentando responsabilizar quem for de direito, no sentido de minimizar os impactos do plano de equacionamento, de um plano que efetivamente tem que ser elaborado, tem que ser efetivado, e vocês têm que pagar uma parte. Muita gente, graças a Deus, viveu mais do que poderia ter vivido. Então, uma parte vocês têm que pagar. Não, é verdade. A maioria já tinha que ter morrido. Porra. Mas é verdade. Brandão, não é verdade? Não, você não. Você não. Gente, eu vou continuar com vocês aqui. Já acabou meu tempo, já estourou meu tempo. Estou aberto a perguntas. O que eu puder responder, eu respondo a vocês. Muito obrigado.